Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós mais uma vez pela graça do nosso Deus, o Deus de Israel Todo-Poderoso, nosso Deus, o nosso Pai. E é mais um grande privilégio para nós poder nessa noite, cantar louvores ao nosso. Nessa noite não, nessa manhã. Nessa manhã, né? Nessa manhã, poder cantar louvores ao nosso Deus, exaltar o Deus de Israel Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Pai, que nos amou incondicionalmente e nos ama hoje e agora, né? Hoje é dia 16 de agosto de 2020, seja muito bem-vindo ao nosso culto, né? E sabe, é uma grande alegria para nós ter vocês conosco nessa manhã, e vocês que vão assistir depois, sejam muito abençoados, em nome de Jesus. Vamos cantar louvores ao nosso Deus nessa manhã de domingo, exaltar aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Amém? Amém? Ok, vamos orar então para nós começarmos essa manhã. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu amor incondicional. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, te damos a honra e a glória, Senhor. Espírito Santo, unge nossos corações, unge esse tempo aqui, ó Pai, na sua presença, recebe a nossa adoração, fala conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada um que está nos assistindo nesse momento, que irão nos assistir depois, seja aqui o nosso canal aqui do Facebook, ou seja pelo nosso site, ou pelo YouTube, que o Senhor esteja abençoando todos de maneira especial nesse dia, ó Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Vamos lá cantar louvores ao nosso Deus? É. Oh. Ok. Bom dia a todos. Ok, vamos começar o nosso louvor. Liguei. Vamos começar o nosso louvor. Teste som. Teste som. Tá piscando meu som. Tá? Uhum. Eu não pus a caixa de retorno pra mim. Vai sem retorno. Pega ela, por favor. Vamos tocando por enquanto. Vamos tocando por enquanto. Começar do bom e louvado do Senhor e gozar do seu santo nome. Poder 3 e... Louvar o Senhor, pra teu nome da glória, pra sempre bom é louvar Jesus e gozar do teu poder. Bom é louvar o Senhor, pra teu nome da glória, pra sempre bom é louvar Jesus e gozar do teu poder. Porque grande é tu, grande são tuas obras. Porque grande és tu, grande é teu amor, grande é tua glória. Porque grande és tu, grande são tuas obras. Porque grande és tu, grande é teu amor, grande é tua glória. Bom é louvar-te, Senhor. Amém. Deixa eu só ligar um negócio aqui rapidão. Pode. Eu vou ir enquanto você vai indo aí. Vai fazer um dedilhado aí. A próxima que vamos cantar aqui é o Senhor Deus.
Senhor Deus, veio de ti. Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará. Ele em amor te renovará e reinará sobre ti com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, reinará. Senhor Deus está no meio. Ele em amor te renovará e reinará sobre ti com alegria, com alegria, com alegria, com alegria, reinará. Amém. Amém. Glória a Deus. Tudo que vais fazer, com tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, Deus, te agradeço. Te agradeço, Deus. Eu sei que eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, Amém. Glória a Deus. Lá.
minha fé é provada. Deus vai me fazer andar no sul das águas, vivendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Cada dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Quando terminar esta vida, ver lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar. Me perguntarão, é uma voz, voltados para mim. Ó, conta-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei, e cantarei de Jesus que me amou, e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci, cheguei aqui. Falarei e cantarei de Jesus que me amou, e que por esse pecado a si mesmo se entregou. Foi graça,
abundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci, cheguei aqui. Foi só, aí falarei, e falarei, e cantarei de Jesus que me amou e que por esse pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Só pela graça de Deus. Só pela graça de Deus. Um dia, todos nós estaremos na presença do nosso Deus. Né? Que dia glorioso será. Que dia maravilhoso será. Amém? Amém. Ok. Vamos abrir nossas Bíblias nessa manhã, se você pode, em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. E nós vamos orar neste momento. Muito obrigado, equipe de louvor, equipe preciosa essa que eu tenho, minha esposa e meus filhos, né? E poderem cantar louvor, tocar e cantar louvores ao nosso Deus nessa manhã de domingo. Amém? Ok, vamos orar para nós iniciarmos nossa mensagem nessa manhã. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por sua graça, Senhor, que é melhor do que as nossas próprias vidas. Te exaltamos, Senhor. Te louvamos, te damos a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Espírito Santo, unge a sua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa manhã de domingo. Em nome de Jesus, ó Pai, vai de encontro aos nossos corações, vai de encontro às nossas necessidades. Fala conosco, Senhor. Te amamos, te adoramos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado pela obra consumada por Jesus Cristo no Calvário, quando nós fomos alcançados através das muitas misericórdias e o Senhor nos deu uma viva esperança, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor possa, ó Deus de Israel, nosso Deus e Pai, receber a honra e a glória nessa manhã e eternamente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, a partir de versículo 6, está escrito o seguinte, 6 a 8 e 9, parte A. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos
estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém? Ó, amados, nós temos um adversário, um inimigo, e aqui nesses versículos nós estamos lendo nessa manhã, né, fala que é o diabo, né, e ele está ao derredor, rugindo como leão, porque ao nosso redor, de acordo com Salmos, capítulo 30, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Mas o inimigo, o diabo, ele está ao derredor, rugindo como leão, procurando uma oportunidade para nos devorar, para roubar, matar e destruir. Eu queria chamar a atenção dos irmãos nessa manhã de domingo, hoje, dia 16 de agosto de 2020. Continuamos, né, nesse tempo de várias interrogações com relação, né, à Covid-19, à pandemia, mas nós estamos, né, procurando oportunidades para glorificar nosso Deus em tempos difíceis, em tempos como esses, né, que muitas vezes nós, apesar de recebermos, né, notícias, informações instantâneas, né, nós não compreendemos todas as coisas. Mas sabemos que Deus tem um plano para este momento. Deus está no trono e Ele quer que tenhamos mais intimidade com Ele, que nós possamos aproximar dEle em todo o tempo. E eu gostaria de chamar a atenção de algumas palavras nesses versículos, nessa manhã de domingo. A primeira palavra aqui desse versículo, do versículo 6, é humilhai-vos. Humilhai-vos. Muitas pessoas, inclusive no nosso meio, pensam que essa palavra tem um sentido negativo para nós, né, no nosso caminhar e diante das pessoas. Mas, sabe, essa palavra, o significado dela fala sobre submeter, fala sobre render-se, fala sobre prostrar-se, fala de reconhecer aqui nesse versículo a soberania de Deus em todas as coisas. E é algo que nós necessitamos no dia a dia, reconhecer que fomos colocados em cima de uma rocha inabalável, e essa rocha é Jesus Cristo. E podemos descansar debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo que tudo, mas tudo está debaixo do seu controle absoluto. Nada acontece por acaso. Deus tem um plano, um propósito para cada situação que vivemos ou que viveremos no futuro. Deus está no trono. E quando nós fala sobre humilhai-vos debaixo de sua mão, está falando exatamente sobre isso. Nós submetermos a Ele, né? Reconhecer a sua soberania. Fala sobre nos render completamente ao Deus de Israel Todo-Poderoso, prostrar perante Ele. Porque Ele tem um plano e Ele tem cuidado de nós. E nesse tempo Ele está cuidando de cada um de nós. Né? A segunda palavra aqui nesses versículos, a primeira, humilhai-vos, né? Fala sobre submeter, render, prostrar. A segunda palavra é a palavra lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu penso que aqui todos nós temos uma dificuldade nessa frase, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade. Quantos de nós sofremos por causa de ansiedade? E essa palavra lançando aqui significa disparando, arremessando, jogando. É um ato contínuo. Fala de um gerúndio. É um ato contínuo. No momento, né, que vem a preocupação, no momento que vem a ansiedade, nós não vamos ficar sofrendo, aumentando a pressão arterial, né? Pelo contrário, nós vamos disparar, lançar imediatamente, jogar imediatamente diante do trono da graça. Sabe, é algo prático. Algo prático. Funciona para nós. No momento que vem a preocupação, no momento que vem aquela informação que gera ansiedade em nossos corações, nós não vamos ficar mastigando, mas primeiro nós vamos lançar, jogar, parar diante daquele que tem cuidado de nós, Deus Todo-Poderoso. Então, às vezes, ficamos inquietos, ansiosos, e alguns ficam nervosos.
agitados por tantas coisas que nos acontecem e que tira a nossa paz. E que tira a nossa paz no dia a dia. Então, precisamos nos policiar e procurar discernir o que está causando desconforto em nossas vidas e no nosso dia a dia. Quando nós discernimos a razão da inquietação, o que devemos fazer? Jogar, lançar, arremessar, parar imediatamente diante do trono da graça, diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Podemos descansar debaixo das suas mãos poderosas pela fé. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis. Olha, lança, jogando imediatamente as informações que geram ansiedade em nossos corações, lançando, é um ato contínuo, e é um gerúndio, lança imediatamente diante do trono, perante o trono da graça. Porque Deus, como diz aqui, tem cuidado de vós. A terceira palavra, eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, né? A terceira palavra é sede sóbrios. Sede sóbrios, aqui no versículo 8. Sede sóbrios. Sede sóbrio, amados, e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios fala sobre moderação, fala de equilíbrio. Não viver desequilibrado nas emoções. Sede sóbrios. Reconhece a soberania do Deus de Israel, do Todo-Poderoso. Sede sóbrio, não viva desequilibrado nas emoções. Por isso é importante humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, lançar imediatamente o que gera ansiedade em nossos corações perante o trono da graça. Sede sóbrio, não viver equilibrado nas emoções, evitar exageros. A próxima palavra aqui, vigilantes. Sejam vigilantes. É prático para nossas vidas. Nessa manhã, ser vigilante fala sobre estar atento a tudo, preservar, cuidar-se, fugir de toda aparência de mal, né? Porque precisamos ser equilibrados nas emoções e estarmos atentos a todas as coisas. Por quê? Porque temos um adversário que é maligno. Um adversário que é maligno e está o tempo todo procurando alguém para devorar, roubar, matar e destruir. E esse adversário, como está aqui em 1 Pedro 5, é o diabo, que está ao redor, rugindo como leão, procurando uma oportunidade para nos afligir, para tirar nossa paz. Oh, amados, a última palavra aqui fala sobre resistir-lhes, firmes na fé, resistir-lhe firmes na fé, resistir fala sobre suportar, preservar, conservar e não ceder aos ataques do inimigo, né? Então, resistir firmes na fé, suporta, preserva, conserva, não cede aos ataques do inimigo. O inimigo lança o tempo todo o ataque, ele faz planos e dá ordens contra nós. Mas sabe, Isaías 8:10, ele pode dar ordens, mas elas não se cumprirão. Ele pode planejar planos para nossas vidas, mas serão frustrados, porque Deus é conosco. Deus é conosco nessa manhã. Então, não podemos ceder
aos ataques do inimigo. Isto é resistir, não ceder aos ataques dos inimigos, quando nos conservamos e suportamos na fé. A fé é a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Por essa razão, Romanos 10, 17 está escrito, né? O que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, amados. E é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar nessa manhã com os irmãos. Podemos resistir os ataques do inimigo. Ele se maquia o tempo todo para disfarçar. O inimigo se maquiando o tempo todo para disfarçar, para que nós não possamos discernir o que está por trás dos ataques contra nossas vidas. O inimigo quer que vivamos desequilibrados das nossas emoções. O inimigo quer que realmente ficamos frustrados na nossa vida com Deus. Resistir-lhe firmes na fé, uma fé alimentada e alicerçada com a palavra de Deus. Assim nós resistiríamos o inimigo. Em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, só para esclarecer algo para os irmãos nessa manhã, que é um mal entendido também no nosso meio nesse tempo, né? Em Mateus capítulo 12, versículo 43, 45, está escrito, quando Jesus estava falando da estratégia do inimigo, né? No versículo, em Mateus 12, 43 a 45, está escrito, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não o encontra. Por isso, diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Nós sabemos que aquele que é verdadeiramente nascido de novo, né? Ou seja, que foi salvo pela graça de Deus, ele foi selado pelo Espírito Santo em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não pode ser possuído pelo inimigo, pelo diabo, e nem tampouco ser tocado por ele. O diabo não pode tocar naquele que é verdadeiramente nascido de novo. Mas onde está escrito isto? 1 João capítulo 5, está escrito, 1 João 5, versículo 18 e 19. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha, o maligno não lhe toca, aquele que é nascido de novo, mas ele pode nos influenciar. O inimigo é sagaz, né? Porém, essa geração perversa e maligna, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 40, Pedro diz, Senhor, salva-nos dessa geração maligna e perversa, sabe? Infelizmente, essa geração maligna, perversa, está sujeita a ser manipulada, possuída pelos demônios que os cercam para as coisas de Deus. Pedro disse, Senhor, salva-nos dessa geração maligna, salva-nos dessa geração maligna, perversa e controlada por espíritos do mal. Amados, não podemos ser influenciados por essa geração perversa e maligna. Não podemos ser influenciados. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos, não andar ansiosos de coisa alguma, né? Amados, nessa manhã, nós precisamos impactar essa geração perversa com o evangelho de Jesus Cristo. Como filhos de Deus, podemos fazer a diferença nesses tempos maus, nesse tempo de coronavírus. Nós podemos fazer a diferença. Você pode fazer a diferença hoje, vivendo uma vida íntima com Deus. Você pode impactar as pessoas que vivem ao seu lado e que não conhecem Jesus Cristo como Salvador. Amados, o inimigo pode até nos manipular, e pode. O inimigo pode nos manipular. Quantos filhos de Deus estão sendo manipulados pelo diabo nessa manhã?
Oh, é triste, mas tem muitos. Nós estamos suscetíveis a ser influenciados pelo inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 12 até versículo 18, fala que o inimigo lança seus dardos. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Não é contra carne ou sangue, mas contra as potestades do ar, contra espíritos do mal que governam este mundo. Oh, amados, nós precisamos entender nessa manhã de domingo, né? Nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. O inimigo tenta nos influenciar de fora, com esse sistema corrompido, com o alvo de contaminar a nossa vida cristã e a nossa fé. Podemos viver derrotados como os filhos de Deus, quando permitimos a influência do inimigo na nossa fé. Por essa razão, há necessidade de humilhar, ser sóbrios e vigilantes, lançar sobre ele toda a nossa inquietação e assim resistir-lhe firme na fé, resistir-lhe firme, resistir o ataque do inimigo. Então, por isso, precisamos blindar nossas emoções, nossa mente, não permitir, sabe, que essas informações que vêm de fora nos afligem, preocupações que geram ansiedade. Precisamos ser, como nós vimos aqui, lançando sobre ele, lançando sobre Deus toda a nossa inquietação, toda a nossa ansiedade, jogando sobre ele, é um ato contínuo, e por isso, e assim, quando nós fazemos pela fé, nós blindamos nossa mente, nós blindamos nosso coração, e o inimigo, sabe, joga o dado bate e volta, porque a palavra de Deus, ela limita a nossa fé, e nós resistimos ao inimigo na fé. E isso é algo fabuloso, é sobrenatural, e é de Deus. É de Deus. Não sofra mais. Resiste o inimigo na fé. Ó, amados, nesta manhã, Mateus capítulo 13, versículo 19. Mateus 13, está escrito. Eu tinha lido o capítulo 12. Mateus 13, versículo 19 está escrito: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Essa é a explicação da parábola da semeadura que Jesus disse, e também está escrito em Lucas capítulo 8. E sabe, os que ouvem a palavra de Deus e sabe, não compreendem, o inimigo vem e arrebata. O alvo do inimigo é não permitir que a palavra de Deus gere fé em nossos corações. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, sabe, sem uma concentração, sabe, ficamos, sabe, fácil, como, sabe, uma vítima fácil de ser manipulada pelo inimigo, pelos seus dardos. O inimigo lança e ele gera ansiedade em nossos corações. Daqui a pouco, se nós não lançar sobre Deus, isso pode gerar um problema maior, outro problema, e daqui a pouco a pessoa está, sabe, frustrada, para baixo, adoece, desiste de tudo, abandona tudo. Por isso é tão importante submeter, humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, reconhecer a sua soberania sobre todas as coisas. Por isso é importante lançar sobre ele, lançando o tempo todo, tudo que vem que não é de Deus, lançando sobre ele tudo que está gerando ansiedade em nossos corações. E por isso é importante ser sóbrios, não viver desequilibrado nas emoções. Por isso é importante vigiar. Como está todas essas palavras que eu estou citando nesse versículo de 1 Pedro 5. Por isso é importante resistir na fé o inimigo. É prático, funciona, irmão, irmã, funciona para mim. Como nós temos dificuldade, como eu tenho dificuldade de colocar em prática essas coisas. É prático, mas temos dificuldades em colocar na praticidade no dia a dia. E o inimigo, ele fica como leão, procurando alguém para devorar. Por isso, amados, quando a palavra não gera fé, o inimigo, através das suas manipulações,
consegue roubá-las, para que vivamos na incredulidade. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, nós temos o Espírito Santo em nossos corações, fomos selados pelo Espírito Santo, que está o tempo todo nos orientando a aplicar a palavra que recebemos de Deus. O incrédulo é incapaz de ouvir e discernir a palavra de Deus. Por isso, o inimigo quer que pensamos que estamos lutando uma guerra que não podemos ganhar. Preste atenção, amados. Isso é para mim, para todos nós. O inimigo quer que pensamos que estamos lutando uma guerra que não podemos ganhar. Quantas vezes você e eu, estávamos em uma situação que pensamos que não teria jeito, que estava perdido, que era impossível de acontecer, e de repente percebemos que aquela situação não era tão impossível como nós imaginávamos. Você já passou por uma situação assim? Eu penso que sim. Todos nós já passamos. É impossível. E de repente, lá na frente, a gente olha para trás e fala, uau! Como eu passei por essa situação, não era tão impossível como eu imaginava. Sabe por quê, irmãos? É porque você e eu, naquele momento, estávamos recebendo flechadas do inimigo que estava nos convencendo que nós estávamos lutando uma guerra já perdida. Quando nós falamos, é impossível acontecer em minha vida, em nossas vidas, como eu penso que, nossa, e agora? O que vai acontecer? Está perdido, acabou, sabe? O inimigo aproveita a nossa fragilidade e uma flecha, e joga outra flecha, e outra flecha, e outra flecha. Ele quer impedir que nós andemos de fé em fé. E resistimos, resistindo. E Deus, de alguma forma, por meio do Espírito Santo, nos direciona na situação e nos dá discernimento que Ele era maior do que qualquer problema que estávamos passando. Que nada era ou é impossível para o Deus de Israel, o nosso Deus e o nosso Pai. Humilhai-vos, submeter à soberania de Deus. Número 1. Número 2, lançando sobre ele, jogando sobre ele, disparando, ato contínuo. Todo momento que venha a ansiedade, vem a inquietação, que venha a preocupação, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando. Número 3, sendo sóbrios, não vivendo desequilibrado em nossas emoções. Número 4, vigiai, sede vigilantes. E número 5, resistir-lhe o inimigo firmes na fé. Resistir, não ceder aos ataques do inimigo. Por isso é importante, porque está escrito em 1 Pedro, humilhai, lançando, sendo sóbrios, vigilantes, resistir-lhe firme na fé ao inimigo, porque Deus tem cuidado de nós. Porque Deus está cuidando de nós. Nessa manhã de domingo, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de nós. Nada é impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele tem um plano perfeito. E nós podemos resistir ao ataque do inimigo na fé, reconhecendo a soberania de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ó amado, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 4 está escrito. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século, o diabo, o mundo jaz no maligno. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4. O nosso inimigo cegou o entendimento dessa geração perversa, como está em Atos 2:40, que está tentando nos influenciar, essa geração perversa que tenta nos influenciar, que tenta influenciar nossos jovens, nossas crianças, nossos filhos, essa geração maligna e perversa que se infiltra no nosso meio para nos influenciar, para fazer-nos naufragar na fé. Oh, amados, nessa manhã precisamos entender que não devemos ceder aos ataques do inimigo. O inimigo irá disfarçar, ele irá se maquiar o tempo todo de tudo para te roubar, me roubar, ou fazer que vivamos a vida cristã naturalmente e assim não incomodar o seu reino diabólico. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, está escrito. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, está escrito: por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Satanás barrou o caminho de Paulo, a ida de Paulo a Tessalônica. Ele se opõe, o inimigo se opõe a tudo que vem e é de Deus. A oposição às coisas de Deus é terrível. E o inimigo usa as oposições na igreja, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para impedir, o nosso mover na graça de Deus. Por isso, algumas vezes, nós sabemos a vontade de Deus, mas parece que está demorando a realizar, porque o inimigo está se opondo. Precisamos guerrear na oração e assim fazer com que as forças do mal se enfraqueçam e experimentamos qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Tem dias que parece que estamos perdendo a batalha, não é verdade? Tem dias que parece que nós estamos perdendo a batalha. O inimigo consegue nos fazer lembrar dos nossos fracassos, da nossa vida, e tenta trazê-los para hoje e agora. Preste atenção, irmãos. O DNA de Satanás é acusador. Ele nos acusa dia e noite perante Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, está escrito. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, está escrito: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha, Apocalipse 12, versículo 10. O DNA de Satanás, do diabo, é acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. Mas nós temos um advogado, capítulo 2, versículo 1. Nós temos um advogado à destra de Deus Pai. E ele, o nosso advogado diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11 está escrito. 2 Coríntios, versículos 1 a 3. Paulo disse: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha, o inimigo e os seus demônios têm um pouco da palavra de Deus e a usa para confundir
Nós que fomos salvos pela graça de Deus, o inimigo usa a palavra sem o seu contexto para negar o Deus de toda a terra. O inimigo se disfarça, se maquia para nos enganar. Foi assim no Éden. Ele usou uma serpente e falou mansamente para convencer Eva. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15, está escrito, 13 e 14, está escrito o seguinte, e 15, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Amados, olha só, precisamos ter discernimento das sutilezas do diabo contra nós. Ele se faz de anjo de luz, ele se maquia o tempo todo para nos enganar. Os seus ministros, os demônios, se transformam em ministros de justiça, com o intuito de roubar a nossa fé. E muitos dos filhos de Deus estão naufragando na fé por não vigiar, cedendo aos ataques e pensando que são de Deus, mas na verdade vem do abismo. O inimigo está maquiando o tempo todo. O inimigo está como um camaleão. Se disfarça o tempo todo. Ele come pelas beiradas, com o intuito de nos atingir as nossas emoções, a nossa mente, o nosso coração, através das suas flechas, para nos roubar, matar e destruir. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 12, está escrito: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O inimigo não pode operar na verdade. O inimigo não pode operar na verdade. Podemos saber se estamos sendo influenciados pelo diabo no nosso dia a dia. Se começamos a opor a verdade, estamos sendo influenciados. Ele se esforça para nos enganar e afetar a nossa fé. Satanás é maligno e nunca irá se arrepender, pois ele é o pai da mentira, em João 8,44. Ele quer nos influenciar de todo jeito. O inimigo é um excelente ator. Ele disfarça o tempo todo para não percebermos que ele está por trás de muitas coisas que nos influenciam no dia a dia. Pensa comigo, o inimigo é um excelente ator, que está maquiando o tempo todo, mudando a aparência, para nós não percebermos. Ele usa de fantasias para disfarçar, é um verdadeiro camaleão. Ele não quer que o descobrimos, não quer ser revelado. Ele é o seu próprio inimigo, o nosso próprio inimigo. Ele recebeu diversos nomes na Bíblia. Ele é o ladrão, ele é Lúcifer, ele é a serpente, ele é o dragão, é o príncipe do ar, o inimigo, leão que ruge, Leviatã, espírito maligno, pai da mentira e outros. Ele disfarça muito bem, até de anjo de luz. Até de anjo de luz. E o alvo é fazer você e eu naufragarmos na fé. Ele está atacando de maneira cruel as famílias evangélicas nesse tempo de pandemia. Irmãos, é triste como muitos de nós estamos cedendo aos ataques do inimigo e vivendo uma vida desequilibrada emocionalmente. Está no fim de tudo. O inimigo está atacando de maneira cruel as famílias evangélicas nesse tempo.
Casamentos estão sendo destruídos. Relação pai e filhos estão sendo corrompidas. O inimigo está conseguindo infiltrar nos lares evangélicos, fazendo com que os filhos de Deus vivam independentes e solitários, cada um andando por seu próprio caminho. Esta não é a vontade de Deus para as nossas vidas. O desejo de Deus é que sejamos uma família e vivamos como famílias. Estamos conectados uns com os outros e Jesus está conectado. Somos parte da família de Deus. Somos membros de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Tito 2,14. Portanto, amados, nesta manhã, vigiai, sede humilde, submeta à vontade de Deus, sede sóbrio, não ande desequilibrado nas emoções, jogando todo aquilo que está causando ansiedade em nossas vidas diante do trono da graça, porque Deus está cuidando de nós. Resistiu o inimigo firme na fé, e ele fugirá de vós. Como nós lemos no início, amados irmãos, em 1 Pedro, capítulo 5, 6-9, está escrito: humilhai-vos, lembra? Humilhai-vos, submeta, renda, prostra-se diante da poderosa mão de Deus, porque fala de reconhecendo a soberania de Deus em todas as coisas. Humilhai-vos. A segunda palavra que nós vimos nessa manhã foi lançando, um ato contínuo. Tudo aquilo que venha gerar ansiedade no meu coração, em vez de ficar mastigando, lançando, jogando imediatamente diante do trono da graça e descansando. Isso está aplicando 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lançando sobre ele, levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. 2 Coríntios 10, 5. Levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. Isso significa lançando sobre ele tudo aquilo que gera ansiedade em nossos corações. E isso faz com que o inimigo não consiga tirar a nossa paz. Amém? Então, humilhai, submete, rende, prostra diante da poderosa mão de Deus. Número 2, né? Lançando sobre ele imediatamente aquilo que está gerando ansiedade em nossos corações. Número 3, sede sóbrios, não desequilibrados das emoções, vigiando, a quarta palavra, vigiando, que nós vimos que é sendo vigilante, sendo atento a tudo, cuidando-se, fugindo de toda aparência de mal. E número 5, resistir-lhe firmes na fé. Resistir, falando de suportar, preservar, conservar e não ceder. Não cedendo os ataques do inimigo. Olha, então, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, maquiando o tempo todo, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade pelo mundo. Que possamos ter esse discernimento, amados. Vivemos uma guerra que o inimigo quer convencer que não terá a vitória. Vivemos uma guerra que é espiritual, contra os principados desse ar, deste mundo tenebroso, como nós vimos em Efésios capítulo 6, de 12 a 18. A guerra não é contra a carne ou sangue. Resistir os ataques do inimigo, as setas, as flechas malignas do inimigo. Não permita entrar na sua mente, no seu coração. Resistir firme na fé, uma fé alimentada e alicerçada com a palavra de Deus. Sede sóbrios, sede vigilantes, não cede aos ataques do inimigo. Não sofra, não deixe ele tirar sua paz. E por último, resiste firme na fé. Resiste. Muitos dos filhos de Deus estão sofrendo nesse dia.
Mas Deus tem um plano e um propósito. E Deus já decretou que nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e fechar nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por sua palavra que alimenta a nossa fé. Obrigado, Pai, porque quando nós discernimos os ataques do inimigo, nós não cederemos a esses ataques, que estão camuflados muitas vezes, ó Pai, para não percebermos o espírito que está por trás. Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento para que nós possamos resistir na fé o inimigo. Porque em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Nós temos uma batalha que já foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. E nós aplicamos no nosso dia a dia, resistindo os ataques. Precioso Pai, estenda suas mãos sobre cada um que está nos assistindo nesta manhã. Sobre aqueles que irão nos assistir pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site. Que o Senhor estenda suas mãos sobre cada família, Senhor. Dá sabedoria e discernimento, Pai, para cada um de nós, para resistir os ataques do inimigo, para não ceder, para nós, Pai, dar-nos sabedoria para submeter a sua soberania em cada situação das nossas vidas, para que sejamos sóbrios, vigilantes, para que possamos, ó Pai, lançar sobre o trono da graça tudo que está gerando ansiedade em nossos corações e que nós possamos ver a boa e agradável, perfeita vontade de Deus operando em nossas vidas. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Estenda suas mãos, ó Pai, sobre cada um nessa manhã que está clamando por um livramento, Senhor. Por um livramento na área financeira. Você traz a provisão, ó Pai. Aqueles que estão clamando por uma cura física ou emocional. Ó Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Cura, Senhor. Ó Senhor, traz uma blindagem para cada um de nós dos ataques desse vírus que está atacando o mundo. Protege nossas famílias. Protege, ó Pai, nossos amigos. Protege cada um que nos assiste nesse momento. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Toda honra e glória seja dada ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, no nome glorioso de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado por sua presença. Obrigado pelo seu amor incondicional. Obrigado pela obra consumada por Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Te agradecemos. Pai, traz, Pai, graça sobre graça em nossas vidas nessa semana. Que possamos ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe.